Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Como foi o São João de vocês? Foi animado? Comeram muita comida de milho? Tia Carla comeu muita canjica, muita pamonha, muito milho cozinhado, tá? E hoje a gente tá de volta com a nossa rotina, com nossos vídeos e lives, tá? E hoje no nosso vídeo de história, a gente vai falar sobre os movimentos nativistas, certo? Só que antes de eu começar com a nossa aula, eu gostaria de fazer a chamada, tá? E eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão fazendo as atividades, tá? E que estão acompanhando os vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá certo? Então agora eu vou fazer a chamada. Ana Cláudia, Ana Letícia, Caio Lucas, Hugo Mateus, Ismael Mota, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa Vitória, Luísa Carla, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Albuquerque, Nathalie Menezes, Tainá Sabrina e William Cauã. Então agora, meus amores, eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de história e abrissem na página 48, onde a gente vai começar a falar sobre os movimentos nativistas. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o que foi os movimentos nativistas. Todo movimento considerado como uma revolta que queria por principal ideia expulsar os portugueses do Brasil, acabar com a dominação portuguesa do Brasil, era chamado de movimento nativista, que vai ter como característica tirar os portugueses do domínio do Brasil, que o Brasil não seja mais colônia de Portugal, que o Brasil seja independente a Portugal. Então daí recebe o nome de movimentos nativistas. A gente vai ter vários movimentos nativistas, só que a gente vai ter 5 movimentos que vão ter maior destaque, que vão ter maior repercussão e vão ser os movimentos que a gente vai estudar hoje, que são a Revolta de Beckham, no Maranhão, que ocorreu em 1684, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais, que ocorreu em 1708, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, que ocorreu em 1710, a Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, que ocorreu em 1720, e a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais, que ocorreu em 1789. Eu quero que vocês percebam que o período em que ocorreu uma revolta para outra foi um período que não foi tão espaçado, que teve um curto período até que outra revolta estourasse. Porque o sentimento de que não queria mais que Portugal dominasse o Brasil era muito grande. Era um sentimento que várias pessoas tinham para que o Brasil fosse independente a Portugal. E acabou gerando várias revoltas em diferentes lugares do Brasil, certo? Vocês percebem que a gente teve Maranhão, Minas Gerais e Pernambuco, onde Minas Gerais, onde se tinha grande fluxo de dominação portuguesa por causa do ciclo do ouro, que é uma coisa que a gente vai trabalhar no próximo conteúdo, se teve muitos e muitos e muitos conflitos. Daí a gente teve 3 revoltas que desencadearam ali na região das Minas, tá? Só que agora eu vou fazer uma leve introdução sobre os movimentos nativistas e depois a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses, tá? Então vejam, o Brasil era colônia de Portugal. É uma coisa que a gente já sabe, que o Brasil era dominado por Portugal. A gente já tem essa noção. Tudo era dominado, desde a extração de pau-brasil à produção do açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais maior quantidade de ouro e pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. Então, como eu disse, não foram só essas 5 revoltas que aconteceram, que tinham caráter nativista, que queria que Portugal não dominasse mais o Brasil, que Portugal não fosse mais metrópole do Brasil, que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal. Ocorreram várias outras revoltas
em várias partes do Brasil. Só que a de mais destaque são essas 5 que eu falei para vocês no início do vídeo. Então agora a gente vai começar a falar sobre a revolta de Beckenham, tá certo? O local dessa revolta foi em Maranhão. Ela ocorreu no ano de 1684, a primeira, assim, de grande destaque, se a gente pode falar. E os chefes, os que encabeçaram essa revolta, foram os irmãos Manuel e Tomás Beckenham. Então, eles foram os líderes dessa revolta. A causa foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. Como assim? Essa companhia estava tendo problemas de abastecer com recursos, alimentos, água potável, abastecer aquela região. E aí, para que conseguisse driblar esses problemas, acabava por aumentar muito os preços dos impostos. Então, isso começou a gerar um descontentamento muito grande com as pessoas daquela região. E aí, a gente vai ter o surgimento da primeira revolta, que é a revolta de Beckenham, tá? Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão. E a gente sabe que os indígenas, eles não conheciam essa questão de escravidão. Então, eles se rebelavam muito. Não estou querendo dizer que os africanos também não se rebelavam contra o processo de escravidão. Mas eu quero que vocês entendam que era cultural, já se existia no continente africano, as próprias tribos africanas já escravizavam guerreiros aprisionados em guerras, escravidão por dívidas já existia. Então, quando os portugueses, os europeus, escravizaram os africanos, aconteceu que eles já tinham certo conhecimento do que se passava com eles, de que eles estavam sendo escravizados. Diferentes dos indígenas, que não conheciam esse processo de escravidão, tá? Muitos morreram doentes por não conseguirem se adaptar, se assim eu posso falar, a essa nova forma de vida, sendo escravo, tá? As consequências foram que os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio, prenderam o governador e Manuel Beckenham assumiu o governo. O final dessa revolta foi que, após um ano, o governo português enviou ao Brasil um novo governador. Este enfrentou e derrotou Manuel Beckenham, que foi condenado e morreu enforcado. Eu quero que vocês percebam que grande parte dos castigos, das sentenças, as pessoas que eram presos, revoltosos, acabavam por ser enforcados, eram mortos, tá? E quando eu chegar para falar sobre a Confidência Mineira, vou falar sobre a questão de Tiradentes e que os castigos que eram infligidos aos revoltosos eram castigo para que tentassem intimidar outras pessoas de se rebelarem contra o governo português, certo? A Guerra dos Emboabas agora. O local dessa guerra foi em Minas Gerais, ocorreu no ano de 1708 e o chefe foi Manuel Nunes Viana. Então vamos ver a causa. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro, mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas, gente que vem de fora, forasteiros. Consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada cilada preparada pelos emboabas, que prometeram deixá-los livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, foram todos mortos pelos emboabas.
Término, o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Então, deixa eu situar vocês. Os bandeirantes paulistanos, os bandeirantes eram aquelas pessoas que começavam a desbravar o território brasileiro. Eles não tinham nenhuma relação com o governo português. Eles simplesmente queriam explorar o território, queriam ir além das dividas que eram determinadas por Portugal. Tá? Então, daí o nome de bandeirantes, porque eles entravam na mata, eles desbravavam. Então, eles foram os primeiros a descobrir o ouro na região das minas e eles se consideravam os donos, os líderes daquele local. Só que aí várias pessoas começaram a vir de fora com o boca a boca de que tinha sido descoberto o ouro, pedras preciosas para aquela região, para explorar também, para enriquecer. E eles acreditavam que aquele ouro, aquela região, só pertencia a eles, porque foram eles que descobriram, então era deles, não era para ninguém mais estar invadindo, porque era do Bandeirantes Paulistas. E o nome das pessoas que era dado àquelas pessoas, dos forasteiros que vinham de fora, eram emboabas. Pessoas que vêm de fora, que não são daquela região, não eram bandeirantes paulistas. E aí começou a gerar conflito. Resultado, os bandeirantes paulistas perderam território, perderam essa guerra, porque os emboabas conseguiram vencer, e a coroa portuguesa decretou que todo aquele território que antes era dominado e foi descoberto pelos paulistanos, agora seria dela, da coroa portuguesa. Aí agora a gente vem para a Guerra dos Mascates. Ela ocorreu aqui, em Pernambuco, no ano de 1710. Os chefes foram os senhores de engenho olindenses e os mascates recifenses. Olinda era a sede da capital de Pernambuco, né, da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses mascates e os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila, o que o rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. Consequência, os olindenses se sentiram prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram Recife, lançaram a ideia de um governo independente e quebraram Pelourinho, que era o símbolo de autoridade e poder. Pelourinho, gente, era o local onde os escravos eram colocados para ser vendidos, onde eram açoitados. Então tinha esse local onde os comerciantes, senhores de engenho, iam ali para escolher os seus escravos, né? Escolher os negros que iam ser seus escravos nas suas fazendas, nos seus engenhos, tá? Então ali era o Pelourinho, era a marca da autoridade, do poder, tá? Então quando os olindenses quebram isso, eles invadem, eles estão se rebelando contra um domínio português, já que eles consideravam que a demarcação nova de Recife não os favorecia, né? Que Recife agora como vila, ela estava com a demarcação maior e que aquilo estava prejudicando os interesses de Olinda, que era considerada como a sede da capitania de Pernambuco, tá? O término foi que os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, e seus bens foram confiscados pelo governo. O Recife tornou-se a sede da capitania de Pernambuco. Então vejam, antes da Guerra dos Mascates, os mascates eram recifenses, Olinda era a sede da capitania de Pernambuco. Vamos dizer assim, se eu trazer para a linguagem atual, Olinda era a capital, tá? De Pernambuco. E aí o que acontece? Ocorre a Guerra dos Mascates, onde os olindenses se revoltam contra a demarcação do território que transforma Recife em vila, e isso faz com que eles partam para uma guerra, eles invadam Pelourinho e eles acabam saindo, perdendo essa guerra. E aí os recifenses, os mascates, eles agora tomam posse. Recife é considerada como capital de Pernambuco, né, que até hoje é, né, capital de Pernambuco, e os bens dos líderes olindenses é todo confiscado pelo governo. Eu quero que vocês percebam que o governo português confisca bem, toma, domina tudo, né? Quero que vocês percebam isso. Aí a gente vai agora para a revolta de Felipe dos Santos. Ocorreu em Minas Gerais no ano de 1720. O chefe foi Felipe dos Santos, que já dá nome a essa revolta.
Vejam só, Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento de impostos, chamada quinto, que era 20% de todo o ouro extraído que pertencia a Portugal. E as consequências foi que, algum tempo depois, uma multidão de revoltosos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. O término foi que o governador mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Felipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Novamente, esse ato de enforcar o chefe em praça pública para que todo mundo visse, era para que ele servisse de exemplo, para que outras pessoas não tentassem fazer o mesmo que Felipe dos Santos fez, que não tentassem se rebelar contra Portugal. Então, o fato dele ser enforcado em praça pública era para que ele servisse de exemplo a outras pessoas que tivessem pensamentos de revolta contra o governo de Portugal. E vale falar, gente, que nessa época, quando se tinha o quinto que tinha que pagar, que era 20% do imposto de todo o ouro que era extraído, teria que ser dado a Portugal, muitas pessoas começavam a contrabandear o ouro. Não dá para essas casas de fundição e começavam a colocar o ouro dentro de santos, que eram chamados Santo do Pau Oco. Por que, tia Carla? Porque esses santos de barro, eles eram ocos. E dentro eles colocavam pepitas de ouro que eles não entregavam para as casas de fundição. Eles não entregavam. Aí eles colocavam o ouro ali e transportavam os santos como se fosse levar para igrejas e estavam, na verdade, contrabandeando o ouro e não estavam pagando o quinto que deveria ser pago para o governo de Portugal. E isso ocorreu em Minas Gerais, já que era a região das Minas, tá? Então, agora a gente vai falar sobre a Inconfidência Mineira. O último desses 5 movimentos, tá? Que tiveram mais relevância, né, no Brasil, que queria acabar com a dominação de Portugal, aqui, que o Brasil não fosse mais colônia de Portugal. E a Inconfidência Mineira, ela é um movimento que mudou todo esse conceito, todas essas questões de revoltas, né? E tem vários desdobramentos, e é o que a gente vai falar agora. Ocorreu a Inconfidência Mineira em Minas Gerais no ano de 1789. O chefe foi Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Só que assim, eu vou falar para vocês, né, os fatos, né, e depois vou trazer para vocês outras curiosidades, tá? A causa: o governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Os soldados entravam nas casas e pegavam objetos de valor. Derrama. Portugal ainda proibiu o uso de estradas do interior para o litoral, temendo o contrabando do ouro. E como eu falei para vocês, ocorria muito o contrabando através dessa prática de fazer dos santos de pau oco, onde eles colocavam essas pepitas de ouro dentro para contrabandear, para levar para outras regiões, tá? Padres, poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. Eles queriam que a coroa perdoasse as pessoas que tinham dívidas com Portugal, criasse universidades, acabasse com os impostos cobrados na mineração e construísse fábricas. Os radicais que queriam a proclamação da República, separando-se de Portugal, entretanto não queriam acabar com a escravidão, pois era um movimento elitista, da elite. Os planos dos inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca do perdão de suas dívidas. O término foi que o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua. E Joaquim da Silva Xavier, José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira.
Vou ler isso aqui para vocês e vou falar algumas coisas para vocês. Como vimos, as pessoas que participavam do movimento Os Inconfidentes eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes à classe abastada, ricas, que tinham o apoio de padres, militares e etc. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes recebeu esse nome por ter aprendido com seu tio, que era dentista, o ofício de tirar dentes. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alfares de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendesse os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes, como exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. No reino era comum a sentença de morte para os considerados traidores, sendo prática usual o enforcamento ou a guilhotina. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes o mártir da Inconfidência Mineira. E aqui a gente tem a bandeira, né, do estado de Minas Gerais, onde a gente tem libertas, que será também. É o lema, né? Liberdade, ainda que tardia. Então agora eu quero comentar com vocês alguns fatos sobre essa questão da Inconfidência Mineira e de Tiradentes. Vejam só. A Inconfidência Mineira foi um movimento elitista, onde era encabeçado por pessoas ricas da alta classe, não eram por pobres. Tanto que era um movimento elitista que não queria acabar com a escravidão do Brasil. Movimentos nativistas são diferentes de movimentos escravocratas, que eram movimentos que queriam acabar com o fim da escravidão. Movimento nativista, como eu já falei, são movimentos que querem acabar com a dominação de Portugal no Brasil, mas não querem acabar com a escravidão. E a Inconfidência Mineira é um exemplo claro disso. Eles não queriam acabar com a escravidão. E vale salientar aqui, Tiradentes, ele foi escolhido para ser inconfidente, já que ele não era rico, ele não era de uma família abastada, mas ele era uma pessoa que tinha acesso à casa das outras. Como assim, tia Carla, tinha acesso? Ele, como Tiradentes, como pessoa dentista que extrai dentes, ele estava em constante entrando e saindo das casas das pessoas, e poderia disseminar a ideia da revolução. E vale salientar que, de todos os revolucionários que estavam envolvidos nesse movimento, Tiradentes foi o único que foi enforcado e esquartejado. Os outros, que eram de famílias muito ricas da região das Minas, tiveram apenas que pagar uma multa, se assim eu posso falar, e continuaram vivos, seguiram sua vida, enquanto Tiradentes foi o único a ser enforcado e morto, porque ele não era de uma família bastarda, ele era um simples dentista, né? Então, ele foi o único que foi feito de mártir, para que outras pessoas vissem ele como exemplo e não se rebelassem contra a coroa de Portugal, certo? Então, agora, gente, eu gostaria de dizer a vocês que vocês vão fazer a página 52, 53 e 54 de História, sobre o conteúdo que tia Carla acabou de falar para vocês nessa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma, tá certo? E é isso, vamos fazer para casa a página 52, 53 e 54, tá certo? Sobre o conteúdo que a gente acabou de ver, que é movimentos nativistas, tá certo? Onde no primeiro você vai completar a cruzadinha utilizando as dicas abaixo. No segundo, vai elaborar uma pergunta para a resposta que está falando aqui. No terceiro, vai enumerar as colunas. No quarto, circular a única alternativa correta sobre a revolta de Beckenham. No quinto, vão responder perguntas ainda sobre a revolta de Beckenham. No sexto, vocês vão escrever tudo que você aprendeu sobre a revolta de Beckenham e fazer uma ilustração. No sétimo, vocês vão completar as frases com a palavra do quadro. No oitavo, escrever sim ou não para as frases, se aconteceu ou se não aconteceu. No nono, vai falar sobre a revolta de Felipe dos Santos. No décimo, sobre a Guerra dos Mascates. No 11º, sobre a Inconfidência Mineira.
No 12º, também Confidência Mineira. 13º sobre Tiradentes e 14º sobre o que a coroa portuguesa fez, né, para acabar com essas revoltas. O porquê que ela agiu com tanta violência para acabar com essas revoltas, tá? No caso aqui em específico, a Inconfidência Mineira. Então é isso, meus amores. Um beijo para vocês, um cheiro e até amanhã com mais uma videoaula. Tchauzinho!